Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Nesse momento, então, a gente está no leilão. A gente Bovespa subindo 0,70%. Novamente, aí, estamos com volume bem fraco. Os últimos 4 pregões, aí, volume abaixo da média. O índice Bovespa aí, já trabalhando acima da resistência que eu tenho aqui em 74.500 pontos. Fechando essa posição, então, nós temos aí o high low virando e ficando acima da média de 9 e média de 21. O índice Bovespa aí para reverter a tendência de baixa para alta, então a gente precisa confirmar o rompimento dessa faixa de preço e posteriormente aí a região de 75.200 pontos, que aí confirmaria a reversão de tendência no curto prazo. Por enquanto, a gente segue aqui dentro do movimento lateral do índice Bovespa. Nós temos também aqui um possível OCOI aqui no gráfico diário para reverter a tendência. O dólar futuro caindo 0,42%, seguindo sua tendência de baixa. Hoje veio aqui testar a resistência, a suporte, desculpa, em 3.200, já vai perdendo a LTA para o prazo mais longo, perdendo as mínimas aqui. Vem testar, deixa eu traçar para vocês aqui, para ver certinho. Testamos 3.203, perdendo. Deve testar 3.200, posteriormente 390. Hoje, operações de day trade e dólar, então, passar aqui para vocês. Em operações de day trade com ações foram 5, uma com gain, 2 com loss, 3 com loss e uma no 0 a 0, somando menos 2%. Operações no mini índice foi apenas uma. Deixa eu passar aqui, uma operação somando 100 pontos, e no dólar foram 2 operações somando menos 2 pontos. Passar para vocês então as operações de day trade. Deixa eu selecionar aqui no sistema para vocês. Agora sim, então a gente fez uma operação via varejo, que foi menos 1,35 de loss, hipermarcas no 0 a 0, BVMF 0,41 de gain, Ecor 3 0,63 e CSAN 0,44 de loss. Vou passar aqui para vocês essas operações, então, via varejo, uns 15 minutos. Uma compra logo no começo do pregão aqui. A barra saindo das médias, rompendo resistência, uma barra elefante aí mostrando força compradora. A gente fez a compra, expiração da máxima, fez aqui um candle que podia indicar topo, a gente posicionou então o stop logo abaixo aqui deste candle que não violou a média móvel de 9, então a gente saiu com um stop loss parcial de 1,3. Outra operação foi hipermarcas também aqui uma compra, o candle no começo do pregão, rompendo resistência, candle com amplitude, saindo das médias, compra na máxima, ficou a uns 3 centavos do nosso objetivo, se não me engano, fez um topo, posicionou stop nessa mínima, que iria violar a média móvel de 9, posteriormente, então, a gente botou stop na mínima deste candle, a gente saiu estopado aqui no 0 a 0, BVMF3, venda no começo do pregão também, abriu um gap de alta, distante da média móvel, fora das bandas, venda perdendo a mínima, nós tínhamos alvo em 24,52, se não me engano, ficou próximo, a gente encerrou em 24,56, fez um pullback e andou até mais posteriormente. Saímos com gain de 0,40, Ecor 3, compra também no início do pregão, expiração da máxima, logo em seguida já devolveu, a gente posicionou o stop na mínima, logo antes da abertura do down, então a gente apertou o stop um pouquinho abaixo aqui, a gente foi estopado neste candle. E CSAN também saindo com 0,40 de loss, CSAN 3. A venda foi neste candle, que perdeu as mínimas do dia, candle com amplitude, para o dia estava com volume acima da média, cortando as médias, então a venda foi dada a perda da mínima, posteriormente voltou, ficou acima da média móvel, a gente foi estopado na máxima desse candle,
ativo aí que recuperou bem e fez uma bela alta posteriormente. Tivemos área de oportunidade também na abertura do Dow, mas aí nós estávamos de olho no índice, no rompimento que não rompeu. Perdemos aí algumas oportunidades de venda, principalmente nos bancos que puxaram bem o índice Bovespa aí na abertura do Dow. Hoje foi um dia bem complicado de se operar aí no índice, principalmente na parte da manhã. No gráfico de 15 minutos formou um topo duplo, tentou um rompimento aqui, não conseguiu nos 15 minutos, indicando um rompimento falso, fez aqui um topo duplo, caiu forte, posteriormente na parte da tarde recuperou bem, agora no final do pregão devolveu toda a alta novamente, então seguimos aí com movimentos difíceis aí, o índice bem indeciso para qual lado seguir. Operação de gain que a gente teve então no índice no começo do pregão, rompimento da máxima desse candle, o objetivo era 100 pontinhos, aí rompeu com força, com volume, logo chegou no objetivo, ficou aguardando na abertura do Dow aqui uma confirmação do rompimento para pensar numa compra, não rompeu, caiu direcionalmente, a gente ficou de fora, e aqui nesse movimento de zigue-zague ascendente de tendência, a gente não pegou o início do movimento, então a gente ficou de fora para não tentar ir pegar um topo, já que na parte da manhã estava complicado de operar, e agora na parte da tarde vai devolvendo tudo novamente. Operações encerradas hoje, então, Qualicorp, então a gente encerrou no 0 a 0, fez uma compra nesse dia desse candle aqui, compra aqui na máxima do candle desse candle de indefinição, chegou a andar aí cerca de 3%, o ativo ficou lateral, tá? Não fez o movimento de repique, a gente botou o stop na entrada, hoje a gente foi estopado no 0 a 0, e também foi dado de saída hoje em RADL3, ativo, deixa eu ver quanto que foi o total aqui da saída. Vou passar aqui para vocês. RADL3, então, a saída foi lá em R$ 92,00 com 14,04 de gain, e fez a RP, e a saída saiu com 9,5% de gain. A saída de R$ 92,00 foi dada aí 10 minutos antes de bater R$ 92,00, deu exatamente no ponto de saída. A gente indicou e o pessoal sair mercado na casa de 91,90, 91. A gente reposicionou aí o alvo justamente, e R$ 92,00 seria a região aí na projeção de Fibonacci de 161, que seria o alvo dessa pernada de alta, ou seja, vem em tendência de alta, corrigiu, rompeu o topo anterior, corrigiu e está fazendo uma alta expressiva, hoje com volume bem acima da média, uns 15 minutos aí deixando alguns candles com bastante volume, indicando o topo, por isso que aí que a gente reposicionou o alvo para o ativo. O alvo era lá em R$ 97,00, quando a gente fez a recomendação de entrada no ativo, nós tínhamos aqui a projeção através dessa outra pernada de alta. A compra foi na superação da máxima deste candle aqui, só que logo em seguida já fez uma correção. Nós esperávamos que o ativo andasse um pouquinho mais para sim corrigir e buscar o alvo, então desconfigurou um pouco aí o nosso alvo, então a gente ajustou e hoje deu exatamente no ponto de saída. Te indicou aí quem ficou dentro, então saiu hoje no leilão em RADL3. Destaques do pregão. Agora nós estamos no leilão, então, positivo caindo 3,70, ativo aqui está em tendência indefinida ao meu ver, fez um movimento corretivo rompendo aqui resistência anterior, hoje deixa um candle de topo feio aí, engolfando o candle anterior com volume. Ativo aqui pode dar uma corrigir um pouquinho mais para depois sim tentar aqui confirmar a reversão de tendência, segue em tendência definida por enquanto. Banrisul caindo 3,65, ativo em tendência de baixa, ativo que está bem interessante para se pensar numa venda. OBV já perdeu o seu suporte. Ativo aqui vem fazendo zigue-zague descendente, corrige até a média de 21, hoje com candle com amplitude, com volume acima da média, trabalhando em cima
do suporte, pode tentar uma venda amanhã, perdendo a mínima do dia de hoje, para seguir essa tendência de baixa. Show 3, caindo 3,6, ativa em tendência de baixa aqui, perdendo a mínima, ativa mais um pivô de baixa. E a VEN 3 caindo 2,88, ativo em tendência indefinida. Fez uma correção aguda aqui até a região de resistência anterior, está fazendo seu segundo dia de queda. Se fizer um candle de reversão nessa região, pode ser um argumento de compra para se pensar em uma reversão de tendência, caso venha romper aqui a casa de 5,40, 5,50. SUSB3 também os destaques aí, ativo rompeu, consolidação, seu movimento lateral, hoje está seguindo seu movimento baixista, entrando em tendência de baixa, então, se aproximando aqui do primeiro suporte mais importante, na casa de 18,30. Destaques de alta, Eternit, está em leilão subindo 14%, não vejo nada se fazendo papel. Foi lá, testou uma zona de pressão vendedora, justamente onde temos a LTB do prazo mais longo. BRIM 3, papel até que está interessante aí, um papel com pouco volume, pouca liquidez. Caiu forte, está distante das médias, deixando um padrão de fundo, fora das bandas de Bollinger, só o que deixa a desejar o volume, mas o trade um pouquinho mais agressivo pode já fazer a compra no rompimento da máxima do dia de hoje, buscando aí um repique em 3 destaque, aí subindo 4,84, confirmando então o rompimento da zona de resistência em 24,70, 24,80. A gente não deu call de compra pelo simples fato que vem subindo direcionalmente, deixou até um possível top ponto, a gente esperava uma correção para aí sim romper, para pensar numa compra. Com a configuração atual, a gente não recomenda aí, depois de vários dias de alta, pode ser um possível topo aí nos próximos dias. Não tem muito alvo para o movimento. O Luiz3 subindo 4,52, volume na média, papel que está interessante com uma compra contra a tendência. Tem o padrãozinho de fechou fora, fechou dentro. Aqui nós temos candle preto, pode indicar a exaustão do movimento, amplitude com volume acima da média fora das bandas. O candle branco dentro das bandas com volume um pouquinho acima da média aí. E estamos também numa zona aí que é de suporte para o papel lá no gráfico semanal e também da linha de tendência para o prazo mais longo. Então o papel aí pode, nos próximos dias, fazer um repique dentro da tendência de baixa. BTLW3 subindo 3,51, deixou o martelo no dia de ontem. O trade um pouco mais agressivo já fez a compra no rompimento da máxima, em tendência de baixa, está tentando deixar um fundo para confirmar, precisa romper aqui a faixa de 18,80 para fazer um fundo duplo e tentar a reversão de tendência. Vamos para os principais ativos aqui. Ambev subindo 0,19, quando eu vi estava próximo da máxima, e pelo jeito devolveu tudo aí no leilão, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, devolveu toda a alta no leilão, volume bem acima da média, ativo está em tendência indefinida, rompendo R$ 21,00 aqui, esperando a máxima no dia de hoje. Eu vejo compra aí para reversão de tendência de Ambev. BBAS, mesma situação, também aí devolveu a alta no leilão no final do pregão, subindo 1,49, deixa um candle de definição, próximo da média móvel de 21, rompendo aqui a região de 33,15. Deixa eu só desenhar novamente para vocês. Rompendo a região de 33,15, eu vejo compra aí buscando uma reversão de tendência para Banco do Brasil, BBDC4, Bradesco também, provavelmente também devolveu alta no final do pregão, isso mesmo, o leilão bateu um pouquinho mais no papel. Tendência definida no curto prazo por enquanto, rompeu a região de resistência, fez aqui um movimento corretivo, deixou o martelo, tenta um movimento de alta, não conseguiu esperar a média de 21, eu vejo compra aqui esperando R$ 34,00 para buscar a reversão de tendência no curto prazo. RFS 3 segue essa tendência de baixa, deixa aqui um martelinho, que não indica muita coisa abaixo do suporte anterior. Quem está vendido administrar stop. BVMF3 caindo 0,04, não conseguiu romper as máximas aqui na região de 24,60. Eu vejo compra esperando 24,60 para reverter a tendência no curto prazo, está em tendência indefinida por enquanto.
TSA4 caindo 0,46, ainda está em leilão. Acima da máxima do dia de hoje eu vejo compra. A gente precisa de um candle branco fechando acima, mas quem compra a violação aí de pontos específicos, então acima de 10,90 aí pode tentar uma comprinha para confirmar aqui a reversão de tendência no curto prazo para ITSA4. E TUB4 está o 0,16 de alta, mesma configuração dos bancos anteriores. Croton caindo 1,22, sente a resistência de 19,20. Papel que fez aqui um fundo duplo, está deixando um topo, então esperando 19,20 aqui a máxima do dia de hoje. Eu vejo compra aí para confirmar a reversão de tendência de baixa para alta. Petro caindo 0,19, segue em tendência de baixa, não perdeu a mínima do dia de ontem, mas se perder a mínima do dia de ontem, segue sua tendência de baixo no curto prazo e Vale aí segue sendo destaque de alta, subindo 2,37, chegando ao seu primeiro objetivo, o objetivo final desse movimento, na verdade, ainda em 33,50, o papel está bem esticado aí, já subiu 11%, nós temos 7 dias de alta direcional por ativo, não vejo compra e não vejo venda. Os papéis que eu separei aqui para comentar com vocês, a Bev e a Ninja já tinha comentado. Deixa eu ver Arezo como é que fechou. Arezo aí também tentando uma reversão de tendência de baixa para alta. Ativo testou zona de resistência, fez um pullbackzinho, está tentando romper. Então, um rompimento aqui na casa de 50,50 eu vejo compra. O problema é que o ativo vem vários dias aqui sem volume. A maioria dos ativos aí estão sem volume, a gente precisa de volume aí para fazer um rompimento mais convincente das resistências deixadas. Brin3 já comentei com vocês, Braskem ativo em tendência de baixa, com volume na média, vai perdendo zona de suporte. Deixa eu ver o OBV. O OBV já perdeu o seu suporte, então é venda, perdendo a mínima do dia de hoje e amanhã. Papel que não está esticado aí, para dar sequência à sua tendência de baixa no curto prazo. Testou as médias, não conseguiu romper. Então, perdendo as mínimas aqui é venda para a BRKM 5, seguindo a sua tendência de baixa. ITW já comentei com vocês. Camil, ativo em tendência indefinida, fez um movimento direcional de alta até resistência anterior, chegou a fechar o gap aqui na velinha, fez um movimento corretivo até as médias, rompendo a massa, pode tentar uma compra para tentar um zigue-zague ascendente, ativo que tem pouco histórico gráfico, mas pode aí fazer um movimento de reversão de tendência e ganhar força aí no movimento de alta. Ecor 3 não confirma o rompimento da máxima de ontem, deixa aqui um candle de definição, volume em cima da média, rompendo a máxima, segue sua tendência de alta, perdendo as mínimas, aqui pode indicar um rompimento falso e possível topo duplo no curto prazo. ELET3 e ELET6, ELET3, deixa eu ver, ELET6, no momento que eu vi estava fechando próximo da mínima, provavelmente deram uma puxadinha no papel no leilão aí, ativo segue em tendência de baixa, na zona de suporte tentou fazer um fundo duplo, não chegou perto da resistência ainda, toca nas médias, perdendo a mínima do dia de hoje, que o ativo deve dar sequência à tendência de baixa, por enquanto não vejo compra nem venda, mas ficar de olho aí no rompimento das máximas aqui em 24,55 pode dar uma reversão de tendência, perdendo as mínimas em 27, 22 e 20. 22,20 é venda e 24,55 é compra para ELET3. ELET6, desculpa, e ELET3 também com a mesma configuração. Resetec, papel, estamos de olho aí para dar um call de compra, acima de 23,55 é compra para buscar a reversão de tendência do ativo. Fibra, ativo perdendo suporte, então perdendo a mínima do dia de hoje e amanhã, confirma início de tendência de baixa. Eu não vendo porque vem aqui há 5 dias caindo, guardaria aí um movimento lateral até um repique novamente para dentro aqui da região de congestão lateral, para posteriormente pensar numa venda.
Priori. Estive tentando um movimento de repique dentro do canalzinho aqui numa LTA em região de suporte. Quem fez a compra foi hoje na abertura ou até mesmo fechamento do dia de ontem. Pode repicar até a resistência aqui na região de 27,70. IGTA 3. Tentou o rompimento aqui 29,10, vamos ver, bateu 29,10, 29,11, então é compra para IGTA 3, OBV ascendente já rompeu a região de resistência, ativo que ficando acima de 29,10, confirma aqui a reversão de tendência no curto prazo de baixa para alta. Crota eu já comentei, Lame 4, volume hoje bem acima da média. Deixa eu dar uma olhada aqui se confirma a quantidade de negócios, não confirma, ou seja, foi troca de papel entre players, a maior parte do volume. Ativo segue em tendência de baixo, fazendo movimento lateral. Acima de R$16, pode tentar uma compra aí buscando um fundo em Lame 4 e perdendo a mínima aqui. Deixa eu ver, na região de 15,20. É venda para a continuidade do seu movimento de baixa. Lojas Renner, deixou o martelinho indicando possível fundo. Estava em tendência de baixa, fez um movimento coletivo até a região de resistência, fez um movimento aqui de pullback até a média de 72 e retração de Fibonacci. Hoje, com volume acima da média, tentou um movimento de alta. Eu vejo compra acima de R$ 35,90, R$ 36 para confirmar a reversão de tendência de baixa para alta no curto prazo para Lojas Renner. Múltiplos, rompendo aí a região de resistência em 36 e 33, revertendo então a tendência de baixa para alta. Para consolidar, então, precisa ficar acima da máxima do dia de hoje. De negativo é o volume abaixo da média aí nesse rompimento nos pregões anteriores. Como 4, tentando se livrar de uma zona de resistência em 13,80. Acima aqui, deixa eu ver para vocês aqui, de 13,90, eu vejo compra para Pomo 4 buscar uma reversão de tendência no curto prazo. Temos aqui como obstáculos a média de 9,21, justamente na região de 13,90. TOTS 3, ativo que vem em tendência de baixa, está em tendência de alta, desculpa, está em tendência de baixa, ao meu ver. Foi lá, chegou no objetivo, testou o suporte, tentou o movimento de alta, já fez um topo mais baixo que o anterior, a gente já tem uma LTB traçada, hoje fecha próximo da mínima, perdendo a mínima aqui é venda para ativo para fazer um pivô de baixo e confirmar aí, ver as baixistas no curto prazo. Palit, papel tentando reverter tendência, fez um fundo, testou a média de 9, fez um pullback, hoje fechando acima com volume. Acima, então, de 17,70, pode sim tentar uma compra buscando a reversão de tendência em VLI de 3. E o IS3, comentei anteriormente com vocês, possível compra aí para tentar um repique depois de movimento brusco de queda. Então, esse foi a análise de fechamento pregão. Tenham todos uma boa noite e nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo.